Boa noite a todos e a todas. Estamos começando mais um encontro do Seminário Permanente de Direito Penal Empresarial e Comparado, sempre com uma presença de colegas, não só aqui da PUC do Rio Grande do Sul, mas também de várias regiões do Brasil, o que nos encanta como pessoa, nos alegra como acadêmicos e nos honra muito em termos de organizadores desse nosso seminário, que já tem alguns anos funcionando no nosso país, acolhendo pesquisadores brasileiros e europeus. É sempre uma honra para nós ver o interesse da comunidade acadêmica brasileira, comunidade acadêmica europeia, comunidade acadêmica africana, em participar desses encontros aqui. Quando a gente tem uma casa aberta, Luciano, é sempre oportunidade muito rica. E as pessoas vêm aqui em razão do brilhantismo dos colegas que vêm apresentar suas pesquisas. E na noite de hoje, muito especialmente, é o primeiro encontro que a gente está fazendo de forma virtual, então online. Ele funcionou durante a pandemia semanalmente de forma online, mas agora esse é o primeiro encontro e com chave de ouro. O Thiago tem acompanhado desde da metade, vamos dizer assim, dos encontros virtuais, sabe bem que nós estávamos fazendo sempre encontros presenciais, e alguns perguntavam se seriam gravados. Nós vamos manter encontros presenciais e encontros virtuais. E assim consegue acolher toda essa comunidade acadêmica. Bom, o encontro de hoje é muito especial porque nós recebemos aqui o professor Luciano Lopes, que vai falar diretamente da maravilhosa BH. O Luciano é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, com uma tese de doutorado que tem a ver com o tema que traz aqui. Se chama, pelo menos a versão que tem em contato, a versão publicada, O Injusto Penal, a relação entre o tipo e a ilicitude, a antijuridicidade. Então, é um tema que é rico, importante, a meu ver, e eu quero ver descortinar o professor por esses caminhos aqui, com uma leitura específica de um determinado ponto, que é a relação entre o tipo e o ilícito no direito penal empresarial. E faço essa convocação, professor Luciano Lopes, com a tranquilidade de quem convoca um colega que lidera uma linha de pesquisa há mais de 10 anos, na Faculdade Milton Campos, no mestrado da Faculdade Milton Campos, de pesquisas em direito penal empresarial. Então, dá para se dizer que o Luciano é um precursor nas Minas Gerais, um precursor no Brasil, do estudo profissional científico do direito penal econômico. Além de ser um advogado experiente, advogado que tem mais de 25 anos de advocacia, e eu vou aproveitar essas duas atividades profissionais do professor Luciano Lopes para fazer a seguinte pergunta. A primeira é óbvia, né? Qual a relação entre o tipo e o ilícito? No seguinte sentido, nós pegarmos a tradição da Universidade de Coimbra, o professor Figueiredo Dias escreveu, em que a maior parte da doutrina pensava que o elemento primeiro, o elemento inicial, matricial, era o tipo. E, portanto, o tipo vinha primeiro e depois o ilícito. Enquanto o problema prático é um problema de ilicitude, saber se aquilo é um crime ou não é um crime. Então, e é um crime por que características? É um crime onde existe ou não um valor tutelado, em que forma que é tutelado. E, portanto, ele dizia que, na verdade, a categoria não deveria ser tanto vista separada, mas teria que ser um tipo de ilícito. Um tipo de ilícito. Escreveu isso lá na tese de doutorado, quando pensou sobre a culpa. Mais adiante, o professor José de Faria Costa também pensa essa questão e diz: o destaque, se o ilícito é importante, deveria ser ilícito típico.
porque o ilícito vem antes do tipo. O tipo seria uma cristalização do ilícito. Então, ouvi o professor Luciano Lopes hoje aqui, com um tema aqui para nós tão debatido assim, na Universidade de Coimbra, naqueles que já tiveram lá estudando, muito rico, muito instigante em termos intelectuais. Sobretudo, aproveitando, então, essa experiência de décadas do professor Luciano Lopes como advogado, seria perguntar, vale a pena, Luciano, estudar categorias da dogmática penal com uma profundidade, qual a relação entre elas, qual é a proposta, qual é o fundamento de cada uma delas, para a realidade prática processual brasileira, para a realidade prática de uma delegacia de polícia, dos tribunais brasileiros. Hoje, no Brasil, em 2022, dia 13 de junho de 2022, vale a pena estudar a dogmática penal de modo científico. Eu não digo de modo, talvez, que é um modo que também se estuda, que tem o seu valor, que é para passar em concurso, vamos dizer assim, né? Seria para alguém que tem que fazer uma prova do OAB, então a pessoa vai ter que estudar aquilo porque é uma exigência, mas é para trabalhar hoje, para decidir os casos. Vale a pena estudar o direito penal cientificamente? Professor Luciano Lopes, doutor Luciano, sinta-se muito bem recebido por todos nós, estamos curiosos para lhe ouvir o que essa experiência de décadas vai nos dizer sobre essas questões. A PUC é uma casa aberta, como bem sabe, e estamos todos aqui para lhe ouvir. Sinta-se muito bem-vindo. Marcelo, meu amigo, boa noite, querido amigo. Boa noite, moçada, tudo bem? Marcelo, tem como, eu consigo projetar alguma coisa daqui? Ah, não, está desabilitado para mim. Bom, eu mando para você. Não resolveu? Como Não, você não quiser. sei, peraí. Prontinho. Vocês estão conseguindo ver Olha só. Bom, boa noite, gente. Deixa eu tentar bater um papo com você sobre tudo isso. Eu estava conversando com o Marcelo, brincando com ele, que eu chamo isso de a vingança do dolo. Como assim? Nós passamos os últimos 15 anos estudando muito processo. Se vocês pegarem, por exemplo, as próprias pesquisas da PUC, e eu acompanho em caso das Minas Gerais, eu acompanho o que vocês fazem daí de baixo, com muita qualidade sempre, né? Eu acompanho, Marcelo, desde o César Bittencourt, lá em 97, 96, quando o conheci, e dali nasceu uma amizade fraterna e até hoje muito querida para mim, e a partir daí eu comecei a conhecê-los e conhecê-las melhor, né, o que de bom o Rio Grande do Sul se produz nas ciências penais. Eu era moleque ainda, nem formado estava. E vocês vão reparar uma coisa, os últimos 15, 20 anos talvez, mas os 15 anos, com certeza, a gente estudou muito processo. Pegue, sei lá, as pesquisas do próprio Nereu, do Jacinto, Auri, enfim, para falar de três aí que são professores, né, do curso de vocês, Marcelo. Pegue como é que essas pesquisas se tornaram cada vez mais popularizadas no senso comum do sistema de justiça penal. Ainda estamos anos-luz de várias discussões, mas elas já são aplicáveis. Pega as jurisprudências, pega as grandes conquistas que temos recentes, e as grandes tristezas também, claro, mas pega as grandes conquistas recentes, são todas de processo. Inegavelmente. O juiz de garantia, a questão da duplo grau de jurisdição, prisão em segunda instância, blá, blá, blá. Reparem, nós temos acelerado as discussões de sobremaneira processuais. E o direito material, que eu já nem chamo de adjetivo substantivo, como lá atrás eu estudei, nós paramos no tempo.
Raciocine comigo uma coisa, Marcelo, e eu falei isso em off para você, e faço questão de falá-lo em público. Você recentemente, isso se transformou em livro, fez um parecer junto com o professor Anderlich. Concorde-se ou não com esse parecer, eu particularmente concordo, mas não importa isso, a verdade é essa, concorde-se ou não, você verticalizou. Visando uma aplicação prática diante de uma determinação de uma sentença ou de uma instrução que, ao ver do seu parecer, caminhava no sentido de uma análise de dolo eventual e culpa consciente totalmente inadequada de acordo com as estruturas dogmáticas. Por que eu brinco chamando isso de a vingança do dolo? Porque, no fundo, nós não sabemos para que serve a dogmática. No fundo, os últimos anos, nós ficamos discutindo questões processuais, beleza, o nosso carro está prontinho para rodar. Ainda tem problemas, tá? A embreagem ainda não está muito boa, o farol alto ainda não funciona. Em resumo, nós temos problemas processuais sérios ainda, mas nós já sabemos exatamente onde eles estão. Pega as jurisprudências do STJ, do próprio STF, todas enfrentam essas questões. Pode não ser da forma como gostaríamos. Posso com elas não concordar, mas já enfrentamos. Agora, peguem, você tem um trabalho sobre, e recomendo a todo mundo, por óbvio, sobre gestão temerária do sistema financeiro. Discuta aquela expressão, se a gestão é temerária, pena de 2 a 12 anos, ou 2 a 8 anos, agora me fugiu. Nós não conseguimos avançar uma discussão sobre tipos penais abertos, normas em branco, nós não conseguimos avançar questões sobre o princípio da legalidade, sobre elementos normativos, que é objeto da minha pesquisa desde o mestrado. Nós simplesmente não discutimos isso. Por quê? Tem que ter algum motivo. Por que algumas questões avançam e outras não? Posso estar falando a besteira do tamanho do mundo, tá, Marcelo? Me corte, me corrija se assim estou. Mas se nós tivéssemos no nosso ordenamento uma análise de uma proteção deficiente dos tipos culposos contra a vida, e entendermos que é tempo de mensurarmos culpas leves, médias, graves, gravíssimas, aquelas gravíssimas podem até ter uma punição compatível com o crime doloso, aí é uma discussão de política criminal, mas nós já era tempo de termos essa discussão há muito. Nós teríamos evitado uma série de denúncias / sentenças confundindo culpa com dolo, porque no fundo, nós não temos esse medo, ou melhor, essa confusão. O que nós temos é uma percepção inadequada de que podemos resolver problemas da pena na teoria do crime. Mas por que isso ainda soa como possível ao Poder Judiciário, de modo geral? Porque nós não temos a perfeita dimensão do porquê estudar a dogmática penal. Nós não temos a perfeita dimensão do porquê estudamos determinados conceitos. Conceitos esses que eu moldo de acordo com a minha perspectiva de direito. Vamos combinar isso. Se você pegar, por exemplo, a obra do Busato, do Paulo Busato, maravilhosa, ele reorganiza toda a estrutura a partir de Gilles Anton e a teoria, né, da ação significativa, ele reestrutura totalmente a composição típica, ilícita e culpável, o conceito analítico de crime, a partir de perspectivas diferentes daquela que eu, como trabalhando o funcionalismo a partir de Roxin, teleológico, portanto, analiso. A dogmática é o que nós queremos que ela seja. Vamos combinar. Mas, evidentemente, que como dogmas, eu não posso fazer com que ela seja o que eu quiser a partir da minha percepção, brincando com as palavras, do meu próprio umbigo. Eu preciso demonstrar o porquê rompo ou não com determinado padrão. Com detalhe, queiramos ou não, o nosso Código Penal adotou algumas premissas dogmáticas. Por isso mesmo, aparece aqui atrás, tá? Oi? Hã? Aham. Eu vou ligar a câmera para assistir a aula, tu não? Oi.
E a partir da percepção de que o nosso Código Penal adotou determinadas premissas dogmáticas, eu posso com elas não concordar, mas eu não posso simplesmente não aplicar. Eu quero aplicar cegueira deliberada no ordenamento jurídico penal brasileiro sem adaptação nenhuma. Continuo querendo, porque não há estruturação do artigo 18, do artigo 20, para tanto. Conceito de dolo e erro de tipo. É simples. E assim sendo, nós precisamos entender o porquê estudamos dogmática. Marcelo, já há muitos anos, eu atualmente leciono na graduação uma turma de Direito Penal Econômico. A minha cadeira, há tempos, era Direito Penal 1, Teoria do Crime, e aí implantamos lá na Milton Campos o Direito Penal Econômico na graduação e assumi. E já que é a pesquisa que faço no programa de mestrado, nada melhor do que trazê-la para a graduação, claro, apertando a tecla SAP. Mas, do tempo, não sei se alguém aqui leciona e se leciona Penal 1, eu fico me perguntando, pense no aluno de segundo ou terceiro período, que é quando nós fazemos o Penal 1, né, Teoria do Crime. Para que nós ficamos discutindo com os alunos a sucessão entre causalismo, finalismo, funcionalismo? Isso entra no ouvido e sai no outro. Ele está pensando na escalação do Cruzeiro, do Inter, do Grêmio. Mas não faz sentido nenhum para um aluno de segundo, terceiro período entender que no finalismo o tipo tem tal característica e a ilicitude outra, já no funcionalismo, já no causalismo. Por quê? Porque ele ainda não entendeu por que ele está estudando isso. É simples, Marcelo. E se não entende, isso se torna algo mecânico. E se torna algo mecânico, isso não passa daquela primeira habilidade que a taxonomia de Bloom traz para a educação. E aí nós não vamos aplicar isso mesmo. O que esse aluno precisa entender? Ao meu ver, o porquê ele está estudando dogmática penal. Pense numa discussão. Pense, sei lá, um tema bem polêmico, moçada, aborto. Aí pense em uma discussão com uma pessoa com um viés ideológico feminista muito pesado, um viés ideológico aí totalmente, eu vou usar uma palavra, peço desculpa, escrotizado, machista, que não deveria ter. Mas imagine esse bobo machista falando. Imagina uma pessoa que vem da psicologia, outra que vem da sociologia, outra que vem da medicina, um jurista, uma pessoa com uma formação religiosa muito intensa e que discute a partir dos seus dogmas religiosos. E aquela senhora, aquele senhor que vê à tarde os programas televisivos que vão discutir isso e vão debater com essas pessoas. Imagine todos eles discutindo sobre aborto. Serão monólogos coletivos. Porque não existe um parâmetro para essa discussão. Querem ver uma brincadeira? Eu posso falar assim com vocês, qual time é melhor? É óbvio que para mim é o meu Cruzeiro. É óbvio que para mim o Cruzeiro pode estar a draga que for, que eu não abro. Agora, nós podemos falar, no ano de 2022, partindo do pressuposto número de vitórias, partindo do pressuposto série que está no Campeonato Brasileiro, partindo do pressuposto AXB, qual time está melhor elencado? Opa, aí eu tenho critérios objetivos. A dogmática é isso, fazer com que pessoas plurais, pessoas com divergentes vieses ideológicos, possam debater sobre o tema e chegar a um consenso. Guilty or not guilty, culpado ou inocente. É para isso. O direito talvez seja a única ferramenta epistêmica que eu conheço que me protege de mim mesmo. Que me protege da minha bestialidade, da minha falta de racionalidade, da minha passionalidade. E a dogmática é a linguagem do direito penal. É exatamente para que eu possa julgar, como me disse uma vez uma professora querida, professora Miraci Barbosa Agostinho Barbosa, agora me falha, das maiores professoras que eu tive a honra de ser aluno.
no meu mestrado e depois no doutorado, ela falou comigo uma vez, moçada, Marcela, ela falou assim, Luciano, estude o direito apesar de suas ideologias e não por causa delas. A dogmática é a ferramenta que nós temos para isso. E no fundo, quando eu discuto, peraí, era mais um slide para frente, mas depois eu vou mandar isso aqui para vocês, tá? Quando eu estudo teorias da ação, no fundo, tem uma moça, me esqueci o nome dela, gente, um trabalho genial. Hoje ela faz doutorado, ou fez doutorado na USP, mas na época ela fez o mestrado com vocês aí. Ah, não vou lembrar o nome, mas ela trabalha, e pior que eu não consigo lembrar agora nem o título da dissertação que virou um livro. Raquel Scalcon, algo assim, que ela trabalha um lance sensacional do finalismo ao funcionalismo, ou da ontologia à normatividade, à axiologia. Porque, no fundo, as teorias da ação vão nos dizer isso. Qual o tamanho da ontologia e qual o tamanho da axiologia na composição da teoria do crime? Você tem modelos absolutamente normatizados, lá em Günther Jacobs, em Vives Anton, né, que há uma verticalização ainda maior a partir do segundo Wittgenstein, a partir da filosofia da linguagem do segundo Wittgenstein. E você tem padrões, alguns já superados, outros em vias de superação, de modelos de teoria da ação, de composição dos conceitos, dos elementos do conceito analítico, absolutamente ontologizados, ou seja, suas perspectivas nascem a partir de conceitos ontologizados, parte pela crença nessa situação e parte porque são conceitos de um momento onde o direito ainda não era uma técnica ou ciência, como prefiram, eu prefiro chamá-lo de técnica, com padrões próprios. Uma ciência de cultura, uma ciência da cultura e não do ser, e sim do dever ser. Então, no fundo, acho que nós precisamos entender essa questão para dimensionar qual o tamanho do ontologismo e qual o tamanho do axiologismo, da axiologia, na composição dos argumentos, do tipo, da ilicitude, da culpabilidade. Vejam, quando a gente discute a noção normativa de dolo em Vives Anton, e em outros tantos, mas Vives Anton para pegar um recorte, nós estamos trabalhando um dolo que pressupõe, ou melhor, que não pressupõe a análise subjetiva da intencionalidade ou da vontade. O dolo sem vontade. E aí, como é que eu faço isso? Eu tenho uma outra estratégia axiológica. Quando eu trabalho a culpa, Marcelo, culpa estrito sensu, eu estou trabalhando um conceito absolutamente axiologizado de imputar responsabilidade jurídico-penal a alguém que tinha um desejo, uma intenção absolutamente valorativamente lícita. E aí? O funcionalismo trabalha as estruturas a partir da pena, ou seja, a partir da finalidade do direito penal de proteção de bens jurídicos. O finalismo trabalha a partir do injusto. Conceitos absolutamente ontologizados e, assim, com vieses axiológicos, claro, mas conceitos que surgem a partir de ontologias. Pega os conceitos de Weltzel, né? E aí ele acrescenta valorações a partir de preceitos ontológicos e ele vai agregando esse caldo. Roxin faz o caminho inverso. Ele agrega ontologia a preceitos valorados do dever ser. Então, no fundo, nós precisamos descobrir a teoria da ação que nos apetece para entender qual o tamanho da ontologia e qual o tamanho da axiologia nos nossos estudos. É simples. Aliás, isso não tem nada de simples, né? Anos depois é que, quando você vê que a questão é muito mais simples do que você começa a imaginar, é que você percebe isso. Mas então, quando eu começo a entender tipo e ilicitude, ou conceito de injusto, eu preciso entender que são conceitos surgidos do direito e para o direito. Sabe como é que eu dou essa aula, Marcelo, de Direito Penal 1? Tipo, ilicitude e culpabilidade. Moçadinha, anota aí, caneta. Não vocês, pelo amor de Deus, meus alunos da graduação. Moçadinha, anota lá. Tipo igual modelo. Quando uma conduta
se encaixa devidamente em um modelo, nós temos a tipicidade. Eu vou explicar para ele a diferença de tipo e tipicidade e tal. Tipo é modelo, está ali descrito na lei o que não pode. Ilicitude é proibição, via de regra, se é típica, porque é proibido. Você não tem que analisar se é proibido, se é errado. Você tem que analisar excepcionalmente aquilo que não é errado. Culpabilidade, associem com censurabilidade. Aquilo que você fez é proibido, está descrito na lei como um modelo a ser proibido, mas o que você fez tem uma desculpa, ou seja, desculpa, tirar a culpa ou não. E eu dou alguns exemplos. Um exemplo que eu dou, que convence muito, é o seguinte, olha, na sala de aula minha, não usa celular, então tem a regra, não use celular, pena, sair da sala, ser expulso. Causas de exclusão da ilicitude ou de justificação, olhar celular para consultar artigos de lei ou jurisprudência. Beleza, aí pego o fulano, brinco lá, fulano, você foi pego. Aí você fala, professor, posso me justificar? Claro, eu estava olhando a lei tal. Opa, você praticou uma conduta típica, mas está justificada, está excluída a ilicitude. Aí eu pego o segundo. Beltrano, você está aí usando o telefone. Professor, me desculpe. Eu sei que não está em nenhuma das causas que eu podia, mas eu estou com um problema muito sério em casa. Beltrano, você praticou um injusto. Conduta típica e ilícita. Só que eu não tenho como te culpar, te censurar por isso, porque você tinha uma coisa muito mais importante. Era inexigível que você me desse atenção tendo um problema em casa. Moçadinha, eu falo para meus alunos, vocês entenderam a diferença entre justificar e desculpar? Agora vamos aplicar no direito. Pô, professor, é simples assim? É. Só que nós fazemos se tornar complicado, Marcelo, porque nós não apertamos a tecla SAP. E aí eu já respondo a sua primeira pergunta. Nós temos que apertar a tecla SAP de fazer com que isso fique factível ao senso comum do sistema de justiça. Bom, e com um problema a mais, eu vou pôr uma premissa aqui, porque aí vamos falar do tipo total. Nós temos um direito penal econômico nessa proteção jurídica das relações de produção, distribuição, consumo de bens, serviços, etc., que pressupõe um ambiente absolutamente complexo de sociedade. Não vou ficar aqui falando de Ulrich Beck, esse lugar comum do caramba, tal, não, mas é perceptível que coisas boas acontecem. Olha como é que eu estou interagindo com vocês aqui hoje. Mas também nós temos complexidades tais nas nossas relações sociais que nos trazem globalização, ou seja, rompemos barreiras, que nos trazem digitalização das relações, portanto, capacidade de cometimento de crime que não mais pressupõe presença física. Nós temos riscos que não são mais apenas exógenos da natureza, mas endógenos nossos, e que se tornam cada vez mais incontroláveis, o meio ambiente que o diga. Em resumo, nós temos complexidades tais que exigem estratégias jurídicas diferentes. E essas estratégias jurídicas diferentes, eu não acredito propriamente numa autonomia do direito penal, econômico, perdão, mas eu acredito que nós temos que desenvolver algumas estratégias, sim, diferentes. Por exemplo, eu gosto muito de dar alguns exemplos, e aqui o cacuete do professor de graduação de vez em quando me volta, mas quando o aluno da graduação vai entender isso, por exemplo, o que na dogmática, Marcelo, nós podemos alterar, o que não podemos, eu dou um exemplo de uma casa. Você tem uma casa com 2 quartos, mas nasce o 3º, o 4º filho, você precisa construir mais uma. Eu posso mudar aquilo? Sim, só não posso atingir as vigas, os alicerces, os princípios. Agora, pôr uma parede ou tirar uma parede, posso apanhar em praça pública com o que vou falar. Mas quem diz que responsabilidade penal da pessoa jurídica é inconstitucional? Algo que está escrito na Constituição não pode ser inconstitucional. Ela é, ao meu ver, uma total, ineficaz e
inapropriada política criminal aplicável. Aí sim. Agora, inconstitucional, a Constituição previu. Me lembro, Marcelo, meu pai é professor de português uma vida inteira, 50 e tantos anos dando aula. E eu falei, pai, analisa isso aqui. Ele falou, Luciano, está claro. O 225, parágrafo 3º. Luciano, está claro. Pessoas físicas e jurídicas responderão criminal e administrativamente, além de uma responsabilidade civil. É isso? Pai, mas essa vírgula aqui, Luciano, repito, lá pela quinta vez, ele já de saco cheio, falou assim, Luciano, se tem alguma coisa por trás disso que eu não conheço, eu não sou do direito, mas o que está escrito aqui é isso. Acabou. Mas a Constituição, no artigo, no fundo, gente, nós buscamos uma Constituição para chamar de nossa. Vocês acreditam mesmo? Eu sou um minimalista. Eu, Luciano. Marcelo, conhece, sabe das minhas expectativas. Acho que o direito penal não resolve problema nenhum. Acho que nós temos que reduzir mesmo. Mas alguém acredita que a Constituição é minimalista? Uma Constituição que fala que existem crimes imprescritíveis. Uma Constituição que fala que, se a questão é de menor potencial ofensivo, ao invés de ir embora do direito penal, eu crio um juizado especial que complica mais a vida. Uma Constituição que fala que alguns crimes não admitem graça, anistia, fiança, indulto. Indulto não, indulto admite. São os crimes hediondos e assemelhados. Uma Constituição que tem tantos mandados de criminalização, como bem escreveu meu xará aí, também oriundo do Rio Grande do Sul, Luciano Feldens. A Constituição não é minimalista. Nós somos minimalistas, nós temos uma leitura minimalista da Constituição. Aí sim. E aí eu pego com o xará, com o Luciano antes, e digo, os mandados constitucionais de criminalização não são automáticos. Eles dependem de uma série de fatores para se tornarem automáticos, para se tornarem factíveis. Aí sim. Eu sou um minimalista. Mas nós continuamos, Marcelo, repetindo. E isso faz com que a dogmática não saia do lugar, porque a gente continua com jargões e a gente não investiga, a gente tem medo de sermos Foucaultianos, de destruir um pouco para construir. Infelizmente, criar a responsabilidade penal da pessoa jurídica, a Lei 9.605, organizou. Eu acho uma política criminal ineficiente e simbólica e ineficaz, em resumo. Mas inconstitucional, infelizmente, não é. E criaram toda uma dogmática penal diferenciada para a responsabilidade penal da pessoa jurídica, como criaram uma dogmática penal para o direito penal econômico com vários alicerces sendo agredidos. Então, eles não mudaram só as paredes, não puseram só drywall na dogmática, eles mexeram nos alicerces. Antecipação de riscos, ofensividade, se rediscute nos crimes de perigo abstrato. Aí nós trouxemos o que eu vou falar agora, daqui a pouco, de administrativizar, ou seja, trazer para o direito penal temas que são do direito administrativo. Essa é uma consequência dos tipos totais de injusto. Expansões com releitura de legalidade, normas em branco, perigo abstrato, responsabilidade penal da pessoa jurídica. Aqui, na verdade, eu estou repetindo. Nós reorganizamos a dogmática e, ao meu ver, Marcelo, algumas reorganizações possíveis, outras nós mexemos em alicerces, em princípios que nos são caros. E isso nos gera uma noção de expansão do sistema. Tá, Luciano, mas e o que nos interessa aqui, que é a relação entre o tipo e a ilicitude? Com isso tudo, o que eu estou querendo dizer é nós precisamos discutir dogmática penal no direito penal econômico também. É muito mal tratada, é muito mal estudada, é muito mal compreendida, é muito mal aplicada. E quando eu estudo algo tão complexo quanto a relação entre o tipo e a ilicitude, eu tenho esse perigo. E tudo aquilo que eu não consigo estudar bem, o que é melhor? Eu vou falar por mim, tá? Lembra-se da época que estudávamos matemática e, como eu não entendia porcaria nenhuma, o que eu fazia? Tirava 60 e acabou. E olha lá,
Fui dar uma de gostoso com meu pai esse tempo para trás, porque ele sempre deu aula no colégio onde eu estudava, e eu falei assim, pai, eu pelo menos nunca tomei bomba. Ele falou, mas te passaram 2 anos seguidos em matemática, tomei aquela lambada que eu não precisava dela, né? Tomei aquela lambada que não precisava dela. O que nós fazemos com aquilo que não sabemos? Nós contornamos. O que o sistema de justiça penal, seja o advogado, o juiz, o promotor, o delegado, o defensor, não importa. O que nós fazemos com aquilo que não sabemos, com aquilo que, Marcelo, não conseguimos enfrentar porque não conhecemos? Contornamos. E vamos embora. E o tipo total do injusto é uma delas. Raciocine comigo uma coisa. Qual a relação entre tipo e ilicitude? Vamos lá. Imagina que todos nós somos parlamentares, Marcelo, e vamos criminalizar condutas. Aí vamos pegar aqueles memes da internet, sexta-feira, dia de fazer maldade, não tem um que é assim? Dia de maldade, vamos criminalizar. Então, se me permite, eu vou... Paula, posso te usar de cobaia? Você vai ser a relatora, senadora Paula vai ser a relatora. Vamos criminalizar alguma coisa. O que nós vamos criminalizar? Não sei, vamos lá, vamos ver aqui. Aí, Paula, você inventa a coisa mais maluca. Quem não abrir a câmera durante aulas do programa de mestrado, de programas de mestrado, comete crime, pena de... Aí você vai falar, olha, gente, eu sou gentil, eu não quero punir por punir. Então, a pena vai ser pequena, tá? De 6 meses a 2 anos. Vai dar juizado especial, dá chance, criminalizamos. Daí depois, Paula, que passou pelo Senado, senadora Paula, líder da minoria, mas conseguiu convencer o líder da maioria, foi uma votação simbólica, foi para a Câmara dos Deputados, sanção do presidente, criou-se o crime. Aí, depois disso tudo, nós sentamos nas aulas de direito penal e começamos a pensar, qual o bem jurídico protegido? Aí começamos a pensar, Paula, e chegamos à conclusão que o bem jurídico protegido é, sei lá, a honra do professor ou qualquer coisa. Aí vem as críticas, porque isso, na verdade, é uma administrativização, ou seja, uma função das faculdades proibir e criminalizamos. Aí começam aquelas discussões, eu peço desculpas pela brincadeira que eu faço, mas arrogantes, porque nós, juristas, achamos que somos os detentores da política criminal e simplesmente desconsideramos o legislador, porque nós criminalizamos a política. Ou será, tirando essa caricatura, que a construção de uma legislação se dá da seguinte forma: começamos a perceber que as pessoas tornaram por hábito não abrir câmeras. E começamos a perceber, fazendo estudos com a Comissão de Direitos Humanos, de LGPD, de digitalização, ouvimos a sociedade civil organizada, ouvimos o sindicato dos professores, ouvimos a União Nacional dos Estudantes, fazemos audiências públicas e entendemos que realmente há um problema sério em não abrir câmeras. E aí, depois disso, Paula, que é a senadora, né? Não sei se você gostou ou não gostou de ser senadora, Paula, mas vamos lá. Aí, depois que você ouviu, que fez audiências, etc., você percebeu, olha, realmente há um problema. É errado não abrir câmeras. E eu consigo detectar que aqui eu tenho 2 problemas. Um de segurança da estrutura ali, para saber se a pessoa efetivamente estava ali, mas também tem a honra do professor que está em jogo, ou para descobrir o que está errado. Agora, deixa eu sentar e olhar para dentro do meu congresso e ver como é que eu vou resolver isso. Será que basta uma lei civil? Será que basta administrativamente resolver? Olha, cheguei à conclusão que não, que são insuficientes. E vou, então, criminalizar. E aí crio o tipo penal. Brincando com a brincadeira, mas essa segunda forma não nos parece muito mais factível de como o processo legislativo opera? Então, a ilicitude sempre virá antecipadamente ao tipo penal. Primeiro eu descubro o que é errado,
e depois eu determino se e quando eu devo acrescer o tipo penal e levar ao direito penal. Todo tipo penal, ao meu ver, e eu sei que eu sou, junto ali, você falou, Marcelo do Figueiredo Dias, e nele me inspirei bastante. Ele bebe na água do Roxin, antes do Roxin voltar atrás na estrutura dele dos tipos abertos, onde ele sustenta o tipo total do injusto e depois volta atrás. Eu entendo, particularmente, que antes a discussão do bem jurídico protegido é como se fosse o lado anverso da discussão da ilicitude. Eu só sei o que eu devo proteger porque eu sei o que é proibido, o que é errado. Eu só sei o que é importante porque eu sei o que é ruim. Eu só sei que a vida é importante para ser protegida porque eu sei que é errado matar alguém. E vice-versa. O que nasce primeiro, o ovo ou a galinha? Não sei, mas eu só sei que eu só consigo determinar o bem protegido porque eu consigo determinar o que é proibido, o que é errado. É proibido porque é errado, né? Claro. Então, a ilicitude, ela origina toda a discussão. Por isso eu sustento, Marcelo, que a ilicitude ela é do direito. Então, há um erro para mim, Luciano, em dizer a ilicitude civil, ilicitude penal, ilicitude... Não. O que é errado a todo o ordenamento. Por isso, eu não consigo ver vantagem nenhuma, respeito, mas não vejo vantagem nenhuma, em artificializar conceitos como, por exemplo, da antinormatividade. Tipicidade conglobante, algo que o valha. Antinormatividade nada mais é que o conceito formal de ilicitude, partindo do pressuposto de que ilicitude é um conceito geral do direito. Aí sim. O legislador, ele já tem que saber aquilo que é proibido, porque senão ele não tipifica nada. Então, o tipo penal já é a essência da ilicitude transformada, qualificada para o direito penal. Porque pode ser que o legislador, a senadora Paula, entenda, e nós, como colegas dela de Senado, entendamos que o próprio direito civil resolva isso. Ou o direito do trabalho, no caso aqui. Ou seja, eu não preciso qualificar essa ilicitude com o tipo, portanto, criar um injusto. Mas aquilo não deixou de ser proibido. Ou, para usar a expressão do Zaffaroni, de ser antinormativo. Quando eu falo da antinormatividade, é só porque eu acho que é a artificialização de um conceito que, para mim, já está posto, que é a ilicitude precede o tipo penal e, para que eu defina um tipo, eu já tenho que ter definido o que é errado. A ilicitude já consta do tipo. E essa separação ela é axiológica, Marcelo, ao meu ponto de ver, claro, óbvio, né? Nós é que separamos por motivos pedagógicos, por motivos didáticos, da mesma forma que eu falo, parte subjetiva, dolo e culpa. Culpa nunca foi uma parte subjetiva. A parte subjetiva é, eu quero ir para casa. Eu sei que eu estou indo para casa. Puta que pariu, fudeu. Bati o carro e atropelei uma pessoa. A culpa é um componente normativo de punição daquele que não tem uma finalidade ilícita. Só que nós precisamos categorizar. Nós funcionamos, apesar de não sermos cartesianos na nossa dogmática, nós, por vezes, precisamos compartimentalizar conceitos para que eles fiquem mais claros nessa abstração chamada dogmática. Por isso eu precisei falar que a ilicitude é uma coisa, o tipo é outra. Mas vejam, na nossa cabeça analisamos tudo isso ao mesmo tempo. E, ao meu ver, eu só tipifico condutas se eu antes as vejo como ilícitas. E aí, particularmente, Marcelo, foi a grande discussão que eu falo, debate, com meu orientador, o professor José Cirilo de Vargas, um dos maiores penalistas que eu tive a honra de conhecer, já falecido, tenso, intenso, como os gênios devem ser. E foi o grande debate que eu tive com ele, se a ilicitude era um componente uno do direito ou se ela era compartimentalizada. E eu tenho para mim que a ilicitude é do direito.
o que não é do direito, o que é compartimentalizado, direito civil, direito penal, etc., etc., é um injusto. Nós temos o direito penal muito parecido com o direito tributário, com injustos fechados, ou que deveriam ser. Não à toa que um livro que, para mim, é best-seller é o da professora Isabel Dese. Tipo, direito penal, direito tributário e tipo. Uma tributarista escreve sobre tipo penal. O que ela chama de conceito, nós chamamos de tipos fechados, né? O que ela chama de tipo, a gente fala que são os tipos abertos. Professora Isabel Dese. Então, desde o meu mestrado, eu venho enveredando na teoria da Hasse-Sende, com cuidado. Ao que eu vejo, fizeram uma interpretação de Metzger um tanto quanto complexa no Brasil, de dizer que Metzger adota um conceito bipartido. Não. Definitivamente ele não adota. Ele adota, como Sauer, Guilherme Sauer, um conceito tripartido. Porque ele entende que a ilicitude típica ela é provisória. Ela pode ser rompida no segundo momento, mas ele entende uma separação. Eu já acho que não. Para mim, o meu conceito de crime é ilicitude tipificada e culpável. Eu tenho um momento abstrato do tipo da ilicitude, unidos num conceito, e eu tenho o momento concretizado, que é a tipicidade, ou seja, aquela conexão fática com o modelo, e da verificação das causas de justificação, que é a concretização da exceção da ilicitude. Ou seja, para evitar que eu tenha que escrever matar alguém, vírgula, salvo em legítima defesa, estágio de necessidade, etc. Furtar, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra, em vírgula, salvo em casos de exclusão de ilicitude. Para não ter que colocar isso, eu tenho uma regra geral. Tal como eu preciso, no caso concreto, investigar a tipicidade, esse encaixe da parte positiva do tipo, eu preciso verificar, por exceção, se os elementos negativos do tipo estão presentes. Ou seja, se eu tenho uma causa excludente. Agora, se eu quero colocar ela de forma provisória, como o Metzger colocou, ou de forma definitiva no tipo, como eu entendo, porque ela é abstrata, e o que eu tenho na concretude é a mesma coisa da tipicidade, a verificação concreta dessa abstração, ao meu ver, Marcelo, pouco importa em que localidade ela está. Mas eu acho que não é tanto só uma questão estética, e parto para o final pelo seguinte, porque eu tenho consequências claras disso. A primeira delas, é evidente que eu não preciso usar isso só no modelo neocantiano, né, do neocantismo de Metzger, Sauer, etc. Eu posso usar isso em qualquer estrutura. Mas eu tenho uma primeira questão, que é o ônus da prova. Se eu determino que eu tenho um momento de uma ilicitude tipificada, eu entrego à acusação a necessidade de, ao me denunciar por algo, determinar desde este momento se existe ou não alguma excludente de alguma natureza. E, Marcelo, com isso, eu moldo o estándar probatório de uma forma diferente. Eu moldo o estándar probatório de uma forma um tanto quanto diferente. Eu entrego uma necessidade a mais e talvez com isso eu consiga fazer com que existam menos inépcias de denúncia ou com que eu tenha mais celeridade processual ou que eu tenha ainda alguma estrutura de reorganização de espaços acusatórios no direito penal econômico. Porque eu estou trabalhando com situações que, por vezes, podem aparentemente ser axiologicamente neutras. O conceito de ilicitude tipificada no direito penal econômico, por vezes, ele é aparentemente axiologicamente neutro. Em temas como, por exemplo, se vocês lerem o artigo 20, agora eu estou na dúvida, acho que é o 17, da Lei 7.249, a Lei de Crimes contra a Financeira é 7.429 ou 249? Agora me falhou. 7492.
7492. Sabia desde o princípio, como diria Chapolin Colorado. Sustentei desde o princípio. Grande mestre. Rapaz, eu vou pôr a culpa no Covid. Não sei quanto a vocês, mas depois do Covid, coisas bestas começaram a me falhar a memória. Eu só não esqueci o meu nome, o nome da minha esposa e a matéria que eu dou aula, mas vamos lá. Tem um tipo penal que é axiologicamente neutro, ou aparentemente axiologicamente neutro, que é o membro, o integrante do sistema financeiro se conceder produtos que estariam vedados a quem pertence ao sistema financeiro, alguns tipos de crédito, alguns tipos de concessões de financiamentos. Pô, mas qual que é o problema? Ao senso comum é difícil, até para trabalhar em erro de proibição. Ao senso comum é difícil analisar aí o conceito do proibido. O que eu estou querendo proibir com isso? O que isso afeta a rigidez do sistema, etc, etc. Se eu entendo que o anverso da discussão do bem jurídico é a ilicitude, isso tem um peso danado. E o ônus da prova, ele precisa, ao meu ver, ser redistribuído. Eu acho que a teoria do tipo total do injusto ajuda de alguma forma, porque eu trago a proibição, que para mim é o cerne da discussão, para dentro do momento típico, que é o cerne da acusação. E isso faz com que eu reorganize os espaços de estando probatórios. Isso tem uma repercussão muito séria. E uma outra repercussão, Marcelo, ao meu ver, é a seguinte. Nós temos um problema, ao meu sentir. Eu acho uma hipocrisia você dizer assim, direito penal econômico não é direito penal. Filho de Deus, mas você trabalha com isso todos os dias. Tem um problema sério, então. Claro que direito penal econômico é direito penal, eu trabalho com isso, adoro trabalhar com isso, acho que tem uma relevância do caramba. Agora, que existe um expansionismo inadequado em algumas categorias, existe, muito porque nós não conseguimos mais diferenciar, a turma da USP, Marcelo, tem estudado muito isso, o que é infração a dever administrativo, de fiscalização, de organização, do que é proteção de um bem jurídico que tira da zona de estabilidade alguma situação. O que é direito administrativo, o que é direito penal. E isso, ao meu ver, essa discrepância ou essa falta de percepção do que é um e que é outro, ou o que eu prefiro chamar de administrativização do direito penal, ela passa muito por eu não saber onde situar o ilícito. Ela passa muito por eu não conseguir qualificar o ilícito no direito administrativo ou no direito penal, evitando o nebis in idem. A Helena Lobo trabalha muito isso, né? A Helena Regina, esse nebis in idem do direito administrativo com o direito penal em algumas situações de infrações tipicamente, acessoriamente administrativas, ou o direito penal funcionando com uma assessoriedade aqui com dois S's mesmo, e não só como algo supérfluo ou com o C. Mas eu acho que quando eu consigo dar o alcance à ilicitude de primazia na discussão do bem jurídico, eu tenho maior capacidade de qualificar esse ilícito com mais tranquilidade, porque eu já não tenho mais essa simbologia do direito penal como detentor constitutivo da ilicitude. Ele é um qualificador do injusto apenas. Então, eu acho que tanto no momento judicante quanto no momento legislativo, ou seja, de política criminal, de lei diferenda, eu tenho aplicações ao tipo total do injusto. Marcelo, poderia ficar falando aqui mais 1 hora, 2, etc. Ia cansá-los aos montes. Mas, basicamente, são as impressões primeiras. Eu tentei simplificar ao máximo. Claro que é uma pesquisa muito mais intensa que isso e hoje amadurecida por algumas percepções de mundo. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma no debate. Excelente, professor Dr. Luciano Lopes, por essas questões que foram colocadas aqui, muito bem colocadas. Nós temos um mestrando aqui na sala, o Israel, que certamente percebeu que o tema dele, que trata de direito penal fiscal e direito penal aduaneiro, ou então
ilícitos aduaneiros, a diferença desses temas é exatamente o que o professor Luciano tratava aqui em termos teóricos, abstratos, e em relação à estruturação do crime e a confusão do crime com o ilícito administrativo sancionador, que hoje está muito claro na LIA, né? Na Lei de Improbidade Administrativa, que se trata de um direito administrativo sancionador, o que a gente já vinha dizendo há uma década, mais talvez de uma década. Lá em Portugal, vocês já estudam isso há tempos. E eu me sinto assim muito feliz e muito representado, né? Hoje em dia a gente tem um hashtag aqui, né? Me representa, então, assim, no Brasil, né? Enquanto o professor Luciano Lopes trouxe, já tinha até no slide aqui um pouco daquilo que eu gostaria de ouvir. Isso eu gostaria de ouvir por conhecer o Luciano, ouvir ele em outros ambientes e ver que também é algo que nós compartilhamos quanto à importância da academia, da universidade, a importância da dogmática, conhecer os problemas práticos, saber dos problemas práticos, e não fazer uma análise só dentro de um idealismo que pode ser, e às vezes vira chavão, assim, criticar o neocantismo do sudoeste alemão, que é um pouco da região onde eu morei, então, assim, lá era muito comum se criticar isso, Lasques, filósofo, depois a crítica continua pelos penalistas, porque já se critica o filósofo, mas não só o neocantismo desconheceu o fenômeno, desconheceu a empiria, mas também, talvez, outras ideias igual. Antes de passar a palavra aos presentes, eu queria, então, me dizer que me representa muito essa análise sobre a legalidade, porque, no fundo, é uma análise sobre a legalidade. Sim, Pelo sim. menos a meu ver aqui. Quando se fala que existe uma unidade ornamental do ordenamento em relação ao ilícito, que é o que o Karl Engels, professor de Munique, trabalhou a vida inteira, e o professor Luciano Lopes trabalha aqui, não vou dizer a vida inteira, mas vem trabalhando aqui ao longo dos tempos. Né? Existe um ilícito que faz parte do ordenamento. Eu me sinto muito representado aqui nessa ideia, e digo já avançando até para as perguntas, que muito do que foi destacado em relação à ilicitude, em relação ao tipo, foi depois, na teoria do tipo objetivo, do incremento do risco, que a gente chamou de imputação objetiva, imputação do tipo objetivo, levado pelos alemães em duas categorias. Uma delas se chama Schutzbereich, que é o âmbito de proteção da norma, e a segunda é a finalidade da norma, que seria o chamado, para alguns, como Schutzzweck, né? A finalidade de proteção da norma. Isso tudo não é do tipo, porque o tipo é a cristalização, é a descrição, isso tudo é de lícito. É por que se quer proibir determinadas condutas numa determinada forma. Então, eu abro aqui a palavra aos presentes, agradecendo até aqui a intervenção do professor Luciano, e alguém gostaria de fazer uma pergunta? Acho que já tem uma aqui até sobre o elemento subjetivo, professor Luciano. Deixa só dar um abraço aqui no meu querido amigo Gustavo Silva. Ô, Gustavo, você está aqui, senhor? O Gustavo é colega, eu tentei ser estagiário dele, ele não deixou, aí fica falando que é meu aluno, mas na verdade eu quis ser estagiário dele. E ele termina agora o doutorado dele e ele trabalha isso, Marcelo, sensacional o trabalho do Gustavo, mas sensacional mesmo. E trabalha, a gente bate papo aqui em Minas Gerais sobre o tema, o Gustavo é uma das grandes referências aqui. Foi presidente do Instituto de Ciências Penais, querido amigo. Grande instituto. Gabriel, o que você acha da adoção da Reckless do anglo-americano, tal, da temeridade, que seria aquela entre a culpa consciente e dolo eventual, seria a especificação adotada? Olha só, Gabriel, o direito anglo-saxão, ele trabalha, e eu posso estar falando uma besteira do tamanho do mundo, eu não sou propriamente um literato do direito anglo-saxão, mas ele trabalha com uma perspectiva do dolo, da culpa
e daquele meio termo que seria o que nós trouxemos para cá como a cegueira deliberada, ou com a intermediação entre o dolo e a culpa. Gabriel, nós podemos criar o que quisermos a partir da perspectiva dogmática de um sistema normatizado como o nosso. Mas, no fundo, nós não vamos conseguir entender o que está na consciência. No fundo, nós estamos... Acho que o penalista sofre com algo que é nós queremos decifrar a vontade. Só que a vontade é indecifrável. Eu, cada vez mais, não me convence ainda, Gabriel, porque eu brinquei com o professor Júlio Zini, Gustavo conhece bem, querido, outro querido, gênio. O Júlio é uma das pessoas mais geniais que eu conheci, professor da UFMG, Marcelo, não sei se você já teve contato com ele. Brilhante, brilhante. E o Júlio, na tese de doutoramento dele, eu fiz parte da banca dele, e eu brinquei na época com ele assim, Júlio, você tem um carro, uma McLaren, uma Ferrari ou algo que o valha, que é a teoria da ação significativa, mas o seu freio ainda é de um carrinho de rolimã, porque você precisa de ir na filosofia da consciência em Kant. Eu brinco que o Júlio é o último kantista que eu conheço, eu sou o penúltimo. Só não consigo que meu relógio bata às 3 horas da tarde e saio andando pela cidade pontualmente, porque eu sou um ser muito atrasado, Marcelo. Mas eu brincando com o Júlio, digo o seguinte, Gabriel, o freio da filosofia da linguagem ainda é a filosofia da consciência. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós ainda não conseguimos simplesmente romper com parâmetros de tentar trazer a filosofia da consciência para dentro da estrutura das categorias do tipo do crime. E o dolo é uma delas, Gabriel, que nós precisamos tentar decifrar caracteres que justificam a intencionalidade em uma conduta. As caricaturas são fáceis. Eu olho para você, Gabriel, e falo, eu quero te dar um tiro, e dou um tiro. Tá, tudo bem, mas eu posso até perguntar, será que efetivamente essa vontade é específica ou reveladora? Eu, por exemplo, estou trabalhando, Gabriel, não posso muito mais falar sobre isso, por evidente, em uma situação onde um rapaz responde por um tipo penal específico, porque teria postado algumas posts no Instagram, enfim, que não foram muito adequados, e eu mostrei que toda a história de vida dele era radicalmente contra os posts, e que houve uma disruptura, uma dissonância cognitiva entre o que ele postou em tom de ironia e o que o significado disso se prestou. Como é que eu vou levar a semiótica para dentro de um processo penal, Gabriel? Eu não sei. Marcelo, vai ser um baita de um desafio. Tem ali alguns caracteres, ele estava passando uma fase psicológica complexa, ele tem uma história de vida, blá, blá, blá. Mas olha, uma imagem que está ali dizendo algo, eu estou querendo mostrar que é uma dissonância cognitiva entre o que a imagem está e o significado dela. Se nós analisarmos na teoria da linguagem, na análise do discurso, a noção entre significante e significados, nós temos um sério problema. Então, não sei se é tão simples criar uma categoria intermediária. Gabriel, eu acho que muito melhor seria se nós entendêssemos que existem níveis de intensidade das culpas. Não vou, me coça de vontade, Marcelo, de bater papo sobre uma das maiores tragédias que se abateu sobre o povo do Rio Grande do Sul. Não a farei. Mas eu posso analisar questões. Pega um acidente de carro. Será que alguém realmente falaria em dolo eventual numa direção embriagada que gera um homicídio, falando essa pessoa, seja pelo critério de probabilidade, ou seja, a partir da cognição, ou pelo critério de
de total desconhecimento, ou melhor, descompromisso com o bem jurídico, a partir do elemento volitivo, portanto? Que alguém simplesmente falar, se matar, matou? Ou será que nós conhecemos dados estatísticos de quantas pessoas dirigem embriagada para saber o quanto é provável ou não acontecerá? Agora, será que nós estaríamos discutindo isso se nós tivéssemos critérios de dolo, culpa, ou melhor, de culpa com níveis médio, grave, gravíssimo, leve, adequados? Porque no Luciano, desculpa assim, mas você faz as coisas de uma forma tão leve, assim, a forma mineira, que dá vontade de intervir aqui, né? por favor, você. Quando se faz a leitura, assim, eu estou olhando o Fabrício aqui, que gosta muito, o Fabrício é professor, né? Então, eu prestava muita atenção quando você dizia da forma que você explica, né, o conteúdo, assim, porque é um desafio que todos nós temos quando se pega um aluno que não conhece efetivamente, né, as categorias do crime. Mas quando você assim, olha a estatística de quantas pessoas beberam e causaram acidentes graves, claro, mas pega uma estatística universal, existe de quantas pessoas beberam e nunca causaram acidente. É isso. E é por isso que, por uma questão empírica, as pessoas têm uma atitude absolutamente irresponsável. Porque elas bebem, dirigem e não acontece o acidente. Então, empiricamente, várias pessoas no Brasil beberam e não causaram um acidente. Então, não é certo que quem beber assume ou tem uma posição de indiferença em relação ao resultado. E é um problema muito grande, porque se a gente fizer uma dogmática contra os fatos, mal para quem? Ou caracterizar probabilidade. Caramba, nenhum de nós aqui eu posso atestar, acho pelo menos, vai saber qual nível, qual a proporção de... Veja, por favor, vem uma notinha embaixo, se pudesse pôr uma notinha embaixo assim, este professor é contra dirigir depois de beber. Ponto. Este Mas isso é professor... evidente. Mas o evidente hoje tem que ser falado. O evidente tem que ser falado, aprendi isso. Mas tirando a brincadeira disso tudo, Marcelo, nenhum de nós consegue, pelo critério de probabilidade, ou seja, do ente cognitivo, né, do elemento cognitivo do dolo, analisar qual que é a probabilidade de causar um acidente. Não sei e ninguém sabe. Eu posso falar da minha, é zero, porque, infelizmente, das poucas vezes que assim procedi, graças a Deus nunca me aconteceu nada, morro de vergonha. E depois que meu filho nasceu, o Gustavo conhece, acompanha, né, a vida do meu menino desde sempre, eu mudei práticas minhas que eram absolutamente descompromissadas com quem quer ter uma vida envelhecida com tranquilidade. Quando o jovem tem a noção do infinito, né? O jovem não tem uma noção das perdas, e quanto mais a gente vê, e já perdi muita gente para a direção, amigos muito queridos, muito queridos. No fundo, então, Gabriel, eu acho que nós, não sei se nós temos espaço para essa zona intermediária. O que nós precisamos é definir com mais clareza o que é dolo, o que é culpa, e com graus de culpas, eu acho que nós teríamos menos problema, porque no fundo, a grande maioria das pessoas, no senso comum do direito, quer uma pena mais efetiva. Aí eu estou com o estudo que eu fiz há muito tempo de um outro conterrâneo de vocês, o Lênin Streck, que foi quando pela primeira vez li sobre a proibição da proteção deficiente e proibição do excesso. Acho que nós temos uma proteção deficiente. Por mais minimalista que eu seja e sou, eu acho que nós temos uma proteção deficiente aos tipos culposos contra a vida. E isso faz com que a gente pegue um porco, põe uma orelha de coelho, um rabo de coelho, um focinho de coelho e chame aquele porco de coelho, e chame algo que é culposo de doloso. Posso ir aqui à frente aqui, Marcelo? Por favor. Tiago, boa noite. Obrigado. Só a gentileza de vocês, gaúchos, com esse mineiro chato. Sendo a licitude e ilicitude de tributos do direito como um todo, o que forma o ilícito no direito penal é o mesmo que forma o ilícito em qualquer ramo? Não. O que forma o ilícito, sim. É a proibição, algo que é proibido. Por exemplo, quando você... eu vou
falar de um tipo penal que, para mim, é um não tipo, tá? Que é evasão de divisas, principalmente na modalidade manter dinheiro no exterior ou sair com dinheiro vivo, tá? A segunda e a terceira hipótese. A primeira, talvez tenha ali até alguma questão, mas para mim é muito mais tributária do que você não paga os tributos adequados no câmbio. Mas a evasão de divisas, artigo 22, Tiago, para mim é um não tipo penal. Mas, enfim, hoje consta como tipo penal, para mim é um ato administrativo. Vamos lá. É proibido sair com dinheiro do Brasil sem avisar, independente de ser típico ou não. Por quê? Porque o Banco Central quer saber, Tiago, quanto dinheiro sai e quanto dinheiro entra. Ele quer saber o PIB para fazer políticas públicas econômicas, ponto. Para saber se a taxa se a balança comercial está adequada, para saber se o PIB está adequado, blá, blá, blá. Política financeira. Política pública financeira. Então, o Banco Central, através da normatização que se tem de leis formais ou mesmo materiais, diz: eu quero saber quanto de dinheiro sai. Por quê? Porque eu sou seu pai, eu sou o Estado, eu quero saber. Mas por que você quer saber? Porque eu sou seu pai, eu sei o que é melhor para você. Eu preciso saber se eu estou fazendo uma poupança adequada, meu filho, para te educar, para te pôr na universidade. Eu preciso saber, povo brasileiro, se as políticas públicas que eu estou aqui organizando são adequadas. Por quê? Porque eu quero. No fundo, quem é pai, quem é mãe aqui vai me entender. Chega uma hora de tanto porquê. Porque você fala, por que é? Isso enquanto uma política pública estatal, paternalista ou não, não importa, tudo certo. Eu só não posso transformar isso em tipo. Por isso a minha crítica à evasão. Mas veja, o que é proibido no tipo penal também é em outros ramos. O que acontece é que eu defino ou não levar para o direito penal. Um outro exemplo, Tiago. É certo não pagar imposto? Todos nós aqui vamos dizer não. Claro que não é. Por que algumas condutas são meras inadimplências e outras são tidas como evasão, são tidas como sonegação? Porque nós definimos que aquelas que não tiverem má-fé, o que os tributaristas chamam de dolo, nós chamamos de má-fé, né? Porque para nós dolo é uma outra coisa, Marcelo, eu custa explicar para minha esposa é tributarista. E ela falou, Luciano, teve dolo. Eu falei assim, dolo tem sempre. Você sabia? Você queria? Acabou. Não, Luciano, é má-fé. Eu falei, isso para nós é outra coisa. Vocês precisam ver que diversão, uma tributarista e um penalista conversando sobre isso. Mas é errado não pagar impostos, Tiago. Agora, quando é que nós vamos tipificar ou quando é que isso será apenas uma inadimplência, portanto, um injusto tributário e não um injusto penal? Depende da escolha do legislador. O legislador fez uma escolha tão agressiva no caso do não recolhimento, né, do artigo 2º 2 da 8.137, mas, para mim, o grande erro ali do ICMS é porque há um erro tributário absurdo. O contribuinte não é o consumidor, o contribuinte é o vendedor ali, varejista, e, portanto, o outro só tem efeito econômico, a consequência econômica do tributo, e ali não tem nem desconto, nem apropriação nenhuma. Ali, para mim, o problema é uma norma em branco mal interpretada com a sua origem, que é o direito tributário. Mas eu tenho, no artigo 2º 2, o tipo, por exemplo, em relação ao imposto retido na fonte pela minha fonte pagadora. O legislador escolheu que isso seria típico, não concordo. Acho que poderia ser resolvido em outro ramo. Continua sendo proibido. Depende, Tiago, da nossa vontade ou não de tipificar a conduta, para trazê-la ou não para o direito penal. Em resumo, são as questões que me foram apresentadas aqui, Marcelo. Bom, queria ver se dos mestrandos, doutorandos aqui há mais alguma questão a colocar, saudar, enquanto isso, aqueles que eu ainda não conheço. Vi aqui, então, como tinha sido referido pelo professor Luciano, Gustavo,
que fala das Minas Gerais. Faço votos que a tese seja muito boa e venha a contribuir um pouco com a nossa dogmática penal. E vai. Marcelo, se eu falar uma frase em mineirês, o Gustavo, a essa altura, já deve estar rindo lá, só ele vai entender. Querem fazer um teste? Sabe que hora passa sonhos aqui na Savassi? Acho que vocês não entenderam nada, né? Entendeu, Wagner, alguma coisa? João, sabe que hora passa sonhos aqui na Savassi? Tenho certeza que o Gustavo entendeu. Daqui a pouco já está mandando a mensagem falando assim, entendi tudo. Basicamente sabe que horas passa esse ônibus aqui na Savassi? Mineiro tem que ser estudado. Professor Luciano Lopes, foi muito bom ouvir aqui com toda essa clareza e dedicação em termos pessoais e profissionais para o engrandecimento da nossa dogmática nacional. Nós fechamos hoje o 34º encontro do seminário permanente, desses encontros que estão gravados para o nosso acervo, e também a parte geral do direito penal empresarial, que é a disciplina nossa do mestrado e doutorado em Ciências Criminais da PUC, do primeiro semestre. No próximo semestre, prometo para vocês que nós vamos continuar com encontros virtuais também, e vão correr junto com a disciplina de parte especial dos crimes empresariais, onde essas questões aqui, Luciano, que trouxeste, certamente vão ser discutidas em termos práticos, porque um dos encontros é justamente isso, a punição e a estrutura típica e do ilícito do artigo 1º da Lei 8.137 e também do artigo 2º, no inciso 2, que foi um dos pontos trazidos. Eu agradeço muito a presença de todos e todas que estiveram aqui com a gente. Estava com saudade de nós fazermos encontros virtuais também. Fica meu convite para aqueles que vieram pela primeira vez, para voltar a estar aqui conosco. Quero fazer uma menção especial, Luciano, a Helenir, nossa aluna aqui da especialização de Direito Tributário, esteve aqui com a gente hoje Que legal. Toda a noite. Especialização em tributária aqui é coordenada pelo Pedro Adame, que acredito que você já deve ter visto falar, né? Então, professor que estudou em Heidelberg. E é muito rico para nós aqui ter sempre um número de participantes bastante variados e de diversas regiões. Então, aqueles que vieram aqui pela primeira vez, sintam-se muito em casa para voltar aos nossos encontros. A casa, como eu costumo dizer, da PUC é uma casa aberta, e esse seminário aqui é uma casa aberta. Ô, Marcelo, se me permite fazer um agradecimento final, para mim é uma honra. Deixei meu e-mail, quem quiser depois anotá-lo, fico à disposição. Do amigo, você já sabe que você não pede, você manda meu escritório, minha casa, Hamilton Campos, que é onde leciono, né, onde conheci o Gustavo, que aqui brinquei muito com ele, o Júlio Zini e outros tantos. E a nossa casa aqui em Minas Gerais está aberta. Você em breve receberá a convocação, nem convite, para nos honrar aqui. Quero fazer essa dobradinha. A todas e todos que quiserem bater papo, eu aprendo a cada dia que encontro pessoas novas e vejo que a caminhada nossa não é em vão. Quando a gente para uma segunda-feira e debate e eu consigo falar de algo que me é caro e que a gente encontra esse eco, lembre-se da vingança do dolo. Nós precisamos efetivamente apertar a tecla SAP. Moçada, Marcelo, a culpa é nossa. Quando nós viramos da porta da nossa sala de aula para dentro e esquecemos de olhar para fora e advertir aos nossos alunos que TIC e MEV não existem, eles não existem,
Ou seja, nós não preparamos para o mercado. E aí, quando eu vejo uma figura como você, tão preparado como advogado, como acadêmico, fazer essa ligação dessa forma tão surreal de sensacional, eu vejo que a vingança do dolo vai chegar forte. Ou seja, nós precisamos trabalhar a dogmática no ambiente do sistema de justiça. Acho que essa é a nossa função. Virar para o lado de fora da sala e falar para o sistema de justiça e não só para dentro de uma sala de aula. Parabéns, viu? Parabéns de verdade pelo que você faz aí. Eu te acompanho há tempo, você sabe disso. E a todas e todos, obrigado. Obrigado pelo carinho. Desculpe as chatices e estou à disposição de vocês. Obrigado mesmo. Professor Luciano, aqui eu falo até em nome de todos os alunos aqui da turma, mas eles chegam a brincar, né, comigo num determinado ponto. E isso é muito evidente, sobretudo fora da sala de aula, quando eles contam que eles conversam. Então, eu sempre digo, vai escrever sobre um tipo penal, você tem que saber que fenômeno está sendo tratado. Você quer escrever sobre licitude, é importante você saber qual é o fenômeno. E parece que a dogmática, durante um tempo, esteve muito longe dos fenômenos, esteve muito longe da realidade, esteve longe daquilo que você diz, que é o que está fora da sala de aula. E os eventos, talvez, eram muito voltados para colegas ou para alunos, onde não tinha o elemento aquele importante da realidade concreta, que desafia as teorias, que vai desafiar os casos nos tribunais, e é justamente isso que nos move aqui na PUC do Rio Grande do Sul. Então, saiba que nós aceitamos o desafio e vamos levar esse desafio adiante, cada um nos trabalhos que realiza. E eu acho que a dogmática chegou no outro ponto, a dogmática brasileira, que não basta mais fazer a crítica, mas é importante que a gente faça também a proposta de solução dos casos. A gente quer efetivamente ajudar o sistema de justiça criminal. É isso mesmo. É aceitar o desafio esse colocado pelo professor Luciano Lopes e servir propriamente a prática. Muito obrigado, professor Luciano, Eu agradecer. ofertar esse tempo na segunda-feira aqui. Seguiremos fortes. Muito obrigado Obrigado, gente. Contem sempre com esse aprendiz de ensinante aqui, que só aprende. Obrigado, pessoal. Boa noite, uma boa semana. Para vocês também. Marcelo, obrigado por tudo, viu? Obrigado, amigo. Licença, gente. Um abraço.